Olá, amigos e amigas do canal Moedas Mais, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu trago para vocês este patacão do Rio de Janeiro. Ele é de 1824, isto é, tem 200 anos essa moeda, uma moeda belíssima. E esse patacão ele tem uma controvérsia, vamos dizer assim. Ele é tido como falso de época, mas o Lupércio, não estou conseguindo pegar foco, o Lupércio, ele afirma que esse patacão é verdadeiro. O Lupércio, para quem não conhece, nunca ouviu falar, é um numismata famosíssimo, e ele publicou vários vídeos durante a vida dele. O saudoso Lupércio publicou vários vídeos, dentre eles esses catálogos que ele fez em 2 volumes, que é o catálogo dos patacões da Casa da Moeda do Rio de Janeiro. Ele dedicou a vida dele a estudar esses patacões, e ele afirma que esse patacão que eu tenho aqui é verdadeiro. Outros já afirmam que esse patacão é falso, Então, eu vou mostrar o patacão, vamos falar dos seus valores, sendo verdadeiro ou falso. Vamos falar dos valores desse patacão. E é uma moeda muito bonita mesmo, grande, imponente. Além dos detalhes da moeda, eu vou colocar aí para vocês uma foto aqui no primeiro volume, logo no comecinho desse catálogo. O Lupércio fala sobre a falsificação, e nós vamos entender aqui, porque as moedas elas são falsificadas desde que a moeda existe, Desde que começaram a cunhar moedas, as moedas são falsificadas. Eu achei muito interessante o que ele colocou aqui no livro dele, por isso que eu vou ler para vocês. O inflacionamento oficial dos pesos espanhóis era um convite à falsificação. É tanto que constava existir na época um navio o qual ia do Rio de Janeiro ao Rio da Prata comprar pesos que, carimbados durante a viagem, eram nessa cidade emitidos com valor de R$960, como afirmava em 1867 Cândido de Azeredo Coutinho, a quem afirme, porém, que não foram tão falsificados assim. Aliás, os carimbos de Minas falsos são até bem raros, alcançando preços superiores aos dos legítimos. As autoridades resolveram suspender a simples carimbagem dos pesos espanhóis, que vigorou de setembro de 1808 a novembro de 1809. Nasceram daí as nossas moedas de prata de R$960, também conhecidas como patacões. Existem também R$960 cunhados de prata laminada, conhecidos como disco próprio, sendo, porém, bem escassos. É interessante. Agora eu vou mostrar para vocês a moeda, vamos falar um pouquinho desses patacões e dos seus valores. Para que nós consigamos entender os patacões, é necessário que algumas explicações sobre eles. O que é importante você saber num patacão como esse? Vamos começar aqui. Vou afastar um pouquinho. São as tulipas. Aqui nós temos esse anel com as tulipas, Cada tulipa tem um raminho e uma bolinha. Então ela tem, além das tulipas, elas têm ramos. E esses ramos são ligados às tulipas por pequenos tracinhos que nós chamamos de antenas.
Aqui nós temos os florões, florão superior, florão inferior, né? Os florões esquerdo e direito da moeda, o valor facial, esse símbolo menorzinho aqui é chamado de cruzeta, esses 4 menores chamam cruzetas. Aqui nós temos o dístico da moeda, o ano de cunhagem, no caso aqui 1824, e a casa da moeda, você pode ver aqui o R de Rio de Janeiro, né? Se fosse um B seria Bahia, tem outros estados também, né? Então aqui determina a casa da moeda de cunhagem desta moeda, né? Essa parte aqui onde tem o valor, ao contrário das moedas modernas, é o anverso, é a parte da frente da moeda, né? Aqui então seria a parte frontal da moeda. O reverso, ela é reverso medalha, né? Você gira assim a moeda, ela fica de pé, né? Nas moedas com reverso moeda, ela teria que ficar em pé girando assim. Aqui é o contrário, né? Ela é uma moeda de reverso medalha, é feita em prata, 900, o bordo dela é serrilhado. Vamos pegar um foco aqui, o bordo dela é serrilhado, como vocês podem ver. Essa moeda está muito bonita mesmo, né? E essa coroa, ela tem aqui dentro um forro, é chamado de forro da coroa, é como se fosse um tecido, né? Um desenho de um tecido. Do lado direito da moeda, nós temos aqui um ramo de fumo, e a parte superior é a flor do fumo. Então tem a flor do fumo e o ramo do fumo. Aqui embaixo nós temos um laço ligando ao outro ramo, né, que seria a folha de café, né, seria na verdade um galho de café e as folhas do café. Aqui no centro do brasão nós temos o anel de estrelas, e ela tem traços diagonais aqui, e com esse tipo de inclinação, ele está inclinado nesse sentido assim. Representa uma cor, né? Uma cor na heráldica, né? Então essa cor aqui com essa inclinação assim seria o verde, seria a cor verde aqui dentro. Caso, né, fosse desenhado isso em papel, pintado, seria a cor verde. Aqui entre as palavras nós temos esse símbolo aqui, né, separando aqui a palavra. Esse símbolo é chamado de cruzeta. Então agora nós vamos falar propriamente desta moeda de 1824 e depois vamos falar dos seus valores. Então agora nós estamos falando aqui da moeda de 1824, do Rio de Janeiro apenas. E a minha é de 29 tulipas. Eu já vou explicar para vocês o que é isso. Os patacões produzidos no Brasil. De 1809 até 1834, eles somados todos, tem mais de 2.000 variantes, para vocês terem uma ideia. É muita moeda, muita variante. Então agora vamos falar do nosso patacão. Este com a letra R ao lado aí da data, ele foi cunhado na Casa da Moeda do Rio de Janeiro. Esses patacões foram cunhados em prata 895,8 a prata 916,7. Isto é, o teor da prata ele variava um pouco, não tinha aquela coisa exata, né? Variava um pouquinho. Ela tem um diâmetro de 40 milímetros, espessura de 2,20 milímetros e pesa 26,89 gramas. É uma moeda bastante grande. O reverso dela, como eu já disse, é reverso medalha, quer dizer, você girando assim ela fica em pé.
né? Se você girar assim, vai ficar de ponta cabeça, é o normal. É a moeda normal, ela é assim. Então, girando assim, reverso medalha. Eu já comentei, o bordo dela é serrilhado. No anverso, que é a parte da frente da moeda, nós temos a inscrição Petrus ITG Const Imp Et Prep Brasdef. Né? Temos aí o valor de face entre florões, circundado por uma grinalda de tulipas. A data, a letra monetária, separados por um ponto entre cruzetas. Né? Essa é a descrição do anverso. Aí vamos para o reverso da moeda. Então nós temos aí o dístico in hoc signo vinces, né? Com este símbolo vencerás. Escudo das armas do Império Brasileiro. Ao interno nós temos a esfera armilar dentro de um colar de estrelas, encimando por uma coroa e ramos de tabaco à direita e café à esquerda, unidos por um laço. Então essa é a descrição da moeda. Agora vamos falar de valores. A moeda de R$960 de 1824 foram cunhadas 600 mil moedas entre todas as variantes. Aí nós temos variantes com 28 tulipas, com 29 tulipas, com 30 tulipas e com 31 tulipas. Ela é considerada comum 1 e os seus valores para BC R$420, MBC R$950, soberba R$1.800, flor de cunho R$4.000 e flor de cunho excepcional, que é aquela moeda certificada acima de 65, R$15.000, quer dizer, uma moeda muito valiosa. As 29 tulipas significa o número de tulipas que nós temos aqui, né? Então você tem que contar as tulipas, né? Tem moeda que tem 28, 29, 30 e 31 tulipas. A minha é de 29 tulipas. Então tem que se contar as tulipas para você saber de qual moeda se trata, embora os valores sejam bastante próximos. A única que vale um pouquinho mais é a de 28 tulipas, mas a diferença de valores é pequena. Em outros anos, outras moedas, existem algumas diferenças maiores. É uma moeda magnífica. No caso da minha, ela sendo uma falsa de época, ela não chega a valer os R$950, essa moeda que está MBC, né? Eu tenho visto aí ofertas dessa moeda na faixa de 400 a 500 reais. Né? O Lupercio afirma que esta é uma moeda verdadeira. Eu estou esperando aí os próximos catálogos. Inclusive vai sair agora o livro Bentes, eu já quero a minha cópia, né, para ver se sai alguma coisa a respeito disso, né? Porque se aí no futuro falarem, não, essa moeda realmente é verdadeira, ela já vai aí mais que dobrar o seu valor. E existem colecionadores que colecionam esse tipo de moeda, né? Até nesse caso aqui vale a pena a gente ter essa moeda na coleção, né? Ou até para quem comercializar a moeda, ela é bastante valiosa. O vídeo de hoje é esse, eu espero que vocês tenham gostado, que curtam, compartilhem,
deixem o seu comentário e se inscrevam no canal Moedas Mais. Em breve vamos estar aí com bastante novidade no canal. Muito obrigado, um grande abraço do Maurício Gonçalves.